Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio Verlang, sou advogado da Hannover Cidadania Alemã e hoje é domingo e eu vim contar um pouquinho das novidades que estão acontecendo em relação à cidadania alemã. Mas antes de a gente começar, eu peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a página da Hannover Cidadania Alemã no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, para que você não perca nenhuma novidade, pois, como vocês sabem, estamos passando por um momento em que a cidadania alemã está prestes a ser alterada e muita coisa está para acontecer. Então você não deve perder as novidades. Bom, como eu disse, hoje é domingo, estamos trabalhando incansavelmente na ajuda que nós estamos propondo neste projeto de lei, juntamente com outras pessoas. Eu não estou fazendo esse trabalho sozinho, eu conto com outros juristas, advogados, pessoas interessadas no assunto, e nós estamos fazendo um parecer jurídico que vai ser enviado amanhã, segunda-feira, ou no máximo terça-feira, ao Bundestag, ou seja, ao Parlamento Alemão, e nele nós estamos dando algumas sugestões para que o projeto de lei seja melhorado ainda mais. Nós sabemos que o projeto já é um grande avanço, é um projeto histórico, é algo realmente muito importante, que vai beneficiar milhares de pessoas, mas algumas pessoas ainda estão ficando de fora, alguns grupos ainda estão ficando de fora do direito à cidadania alemã, e é para esses grupos que nós estamos escrevendo esse parecer, que estamos apresentando as nossas considerações com argumentos jurídicos. É importante dizer que nós sabemos que isso é difícil que seja aceito, não é algo tão simples que os parlamentares alemães simplesmente aceitem a nossa sugestão, mas nós sabemos que existem também outros grupos organizados sugerindo alterações e nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Então, só para vocês saberem, essa semana que está começando, ela tem dois eventos muito importantes marcados. Agora, já no dia 5, na quarta-feira, 5 de maio, o Bundestag, que é a Câmara dos Deputados, tá? Equivalente brasileiro à Câmara dos Deputados, vai ter uma reunião, na verdade, na comissão do Ministério do Interior, que vai analisar o projeto de lei. E lá eles podem também já questionar algumas coisas, podem propor alterações e discutir realmente os pontos da lei para que depois isso seja realmente votado. E no dia 7 de maio, ou seja, na sexta-feira, o Bundesrat, que é como se fosse o Senado Federal brasileiro, mas o equivalente alemão, também vai se reunir, e dessa vez numa sessão plenária, onde todos os senadores vão poder, claro, aqueles que quiserem, discutir a lei e falar e apresentar seus pontos de vista. Então o objetivo do nosso parecer é que ele chegue antes dessas duas reuniões, ou seja, antes do dia 5 lá na Alemanha, para que eles tenham acesso a isso e possam eventualmente levar isso em consideração. Tá? Eu vou então passar rapidamente os pontos que nós estamos tratando no parecer, para que vocês tenham uma ideia do quais são os problemas ou o que nós estamos pensando em melhorar em relação a esse projeto de lei. O primeiro ponto é a questão do prazo que eles estão dando para que as pessoas façam essa declaração que querem ser alemães. O prazo previsto nesse projeto de lei é de 10 anos a contar do projeto de lei. Nós estamos propondo que não haja prazo. Tá? Por quê? Porque não há motivo algum, ou nenhuma razão racional ou de qualquer sentido assim que justifique a inclusão de um prazo de 10 anos para que a pessoa faça esse pedido. Veja, nós temos que entender que a Alemanha está com esse projeto tentando resolver inconstitucionalidades que vêm já de muitos anos, de décadas. Então não há por que se criar um prazo. Se eles querem resolver, simplesmente mudem a lei, abrindo a possibilidade para todos aqueles que não tiveram direito à cidadania que façam essa declaração. Tá? Isso não precisa ter um prazo específico de 10 anos. Então, a nossa sugestão, claro que nós fazemos, eu não vou entrar aqui
em detalhes, né, de quais argumentos nós estamos usando, mas só para vocês entenderem, esse é um ponto que nós estamos atacando e dizendo que não há motivo para que exista esse prazo e que, se for existir, que o prazo seja ainda maior, seja, por exemplo, de 30 anos. E nós citamos que em 75, quando houve já uma alteração na lei que permitiu que os filhos de mulheres alemães fizessem essa mesma declaração, o prazo foi naquela época de 3 anos, foi um prazo muito curto, ninguém ficou sabendo, e o problema persiste até hoje, né? Então, hoje vão dar 10 anos, claro, é muito mais que 3 anos, mas ainda assim, com certeza, vai ter gente que vai perder o prazo, que não vai ficar sabendo, então é algo que nos preocupa, e nós estamos sugerindo, então, que não haja prazo, ou que, se houver, que seja de, no mínimo, 30 anos. Tá? O segundo problema é a questão do corte de geração do ano 2000. Como vocês sabem, esse é um problema, vamos dizer assim, uma regra que entrou em vigor no ano 2000 na Lei de Cidadania e impede, não que impeça, mas que dificulta o acesso à cidadania alemã para aqueles nascidos após o ano 2000, de cujos pais também nasceram após o ano 2000. Essas pessoas, então, elas só têm direito à cidadania alemã se forem registradas junto a um consulado alemão antes de completar 1 ano de idade. Então, uma pessoa hoje, por exemplo, nascida em 2021, cujo pai nasceu, por exemplo, no ano 2000, em 2001, 2002, essa pessoa nascida agora em 2021 só vai ter direito à cidadania alemã se for registrada junto a um consulado alemão antes de completar 1 ano de idade. Esse prazo é muito rápido, ele já está em vigor e ele afeta todo mundo, não só quem vai se beneficiar com esse projeto de lei. Então nós estamos sugerindo também que esse prazo de 1 ano seja retirado da Lei de Cidadania, pois ele gera, com certeza, vai gerar, já está gerando muitos problemas para pessoas que não têm ciência dessa regra, e isso com certeza vai ser um corte de geração, um corte de linhagem, né, de passamento da cidadania alemã para muitas pessoas. Então esse é um tópico que nós também estamos sugerindo que seja alterado nesse projeto de lei. O outro ponto que nós estamos também questionando é a questão do reconhecimento de paternidade de acordo com a lei alemã. Não sei se vocês sabem, mas quando a cidadania vem pelo pai, normalmente é necessário que o pai seja casado com a mãe. Somente após 30 de junho de 1993 que o pai não precisa ser casado com a mãe para passar a cidadania para os seus filhos. Isso está sendo alterado agora. Esse grupo de pessoas, então, nascido antes de 93, de pais não casados, vai ter, então, direito à cidadania alemã dentro desses 10 anos. Acontece que a lei de cidadania continua dizendo que, quando os pais não são casados, é necessário que o pai tenha reconhecido o filho de acordo com a lei alemã. Aí você pergunta, o que é isso, reconhecer o filho? Veja, quando os pais são casados, presume-se que o pai da criança é o marido da mãe. Isso é um conceito jurídico. Agora, quando os pais não são casados, o problema é mais complexo. E aí é necessário que o pai, em algum ato legal, algum ato jurídico, em algum documento jurídico, faça essa declaração de que é o pai da criança, que se chama reconhecimento de paternidade. Isso pode ser feito em cartório, pode ser feito judicialmente, existem várias formas disso acontecer. E no Brasil, o mais comum é que o pai vá ao cartório e registre o nascimento do filho. Então é comum que nas certidões de nascimento do Brasil conste, foi declarante o pai, ou seja, quem declarou o nascimento do filho, da criança, foi o pai, e para todos os efeitos jurídicos brasileiros, houve, operou-se um reconhecimento de paternidade, e isso é plenamente válido aqui. Mas na Alemanha não funciona assim. Na Alemanha é necessário, de acordo com o Código Civil alemão, que a mãe anua com este reconhecimento. A mãe tem que concordar, e ela também, então, tem que assinar esse documento. Ela deveria, então, comparecer nesse ato formal de reconhecimento de paternidade e falar, olha, eu, como mãe da criança, reconheço que essa pessoa que está dizendo que é o pai é realmente o pai. Isso sempre gerou problemas em casos de cidadania alemã vinda do pai. E o nosso receio é que isso continue sendo exigido
mesmo para as pessoas que façam essa declaração de 10 anos. O governo alemão pode chegar e falar: ok, você é filho ilegítimo, nascido de um pai não casado com a mãe, nasceu antes de 93, você tem agora 10 anos para pedir a cidadania, mas é necessário que haja um reconhecimento de paternidade feito de acordo com a lei alemã. E aí eles vão falar que, no caso dessas pessoas, esse reconhecimento não aconteceu, que, né, a lei brasileira não cumpriu essa formalidade, ou seja, a anuência da mãe não constou do documento e aí eles podem negar o processo. Então isso é algo que nos preocupa, é algo que nós também estamos atacando. E o último ponto que nós estamos enfrentando é solicitar a cidadania ou tentar alterar o marco inicial do direito à cidadania alemã. De acordo com o projeto de lei, apenas as pessoas nascidas a partir da entrada em vigor da Lei Fundamental Alemã, lei fundamental seria a Constituição Alemã, teriam direito a solicitar a cidadania. A Lei Fundamental Alemã ela entrou em vigor no dia 23 de maio de 1949. Portanto, em tese, quem nasceu antes dessa data vai continuar sem direito de solicitar a cidadania alemã. Então, isso é um grande problema, porque existem realmente diversas famílias, situações em que o pai, a mãe, ou né, alguém na linha aqui de descendência nasceu antes dessa data, e aí mesmo sendo criado agora esse prazo de 10 anos, essas pessoas não vão ter direito. Isso é um problema e nós estamos sugerindo, então, que não haja nenhuma menção a esse prazo, ou seja, para que simplesmente as pessoas afetadas pela lei ou beneficiadas pela lei possam fazer essa declaração de que querem ser alemãs, sem entrar no mérito de quando elas nasceram. Isso seria o ideal, mas nós sabemos que isso é difícil de acontecer, porque envolve uma série de fatores, inclusive questões de técnica legislativa e jurídica, então a própria questão da vigência das leis, isso tudo acaba sendo afetado. Então uma sugestão que nós estamos fazendo, um argumento jurídico que nós estamos fazendo, é justamente tentar retroagir, se não for possível deixar em aberto esse prazo, tentar retroagir a entrada ou o marco temporal de quando as pessoas vão ter direito à cidadania a partir de 1919. E por que 19? Porque em 1919 foi promulgada a Constituição de Weimar. Weimar é uma cidade na Alemanha e ela ficou conhecida porque lá foi promulgada a primeira Constituição democrática da Alemanha logo após a Primeira Guerra, que acabou em 1918. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão, que era uma monarquia, vamos dizer assim, ele ruiu, ele acabou e a Alemanha se tornou uma democracia, uma república, que é a República de Weimar. É assim que na história se conhece esse período histórico. Em 1919, então, foi promulgada uma Constituição que foi muito elogiada, ela é estudada até hoje, ela foi um marco, porque ela foi uma Constituição extremamente liberal, e ela já naquele momento dizia que todos os alemães são iguais perante a lei, que os homens e mulheres não podem ser discriminados, que filhos legítimos e ilegítimos também não podem sofrer discriminação pelo Estado. Então, todas as regras que nós precisaríamos para que a lei de cidadania fosse alterada já estavam previstas nessa lei, nessa Constituição de 1919. Então nós estamos sugerindo que o novo projeto de lei jogue então esse marco inicial para 1919. Se isso der certo, as pessoas então nascidas a partir de 1919 teriam direito à cidadania e não somente as nascidas a partir de 1949. A gente estaria então ganhando aí 30 anos, né, de corte geracional aí, de pessoas que se beneficiariam da cidadania alemã. Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês, para contar hoje. Como vocês viram, a gente está trabalhando aqui dia e noite, tá, sem parar, inclusive hoje, domingo, justamente para tentar deixar isso pronto quanto antes. A nossa expectativa é mandar esse parecer para a Alemanha amanhã, no mais tardar na terça-feira, para que na quarta-feira ele já possa ser analisado,
nas sessões de quarta e sexta-feira que o parlamento alemão vai ter. Qualquer outra novidade que nós tivermos, nós vamos divulgar, e eu peço que você fique atento aqui nas nossas redes sociais para saber como que está tramitando esse projeto, que é muito importante, que, como eu disse, é histórico e pode beneficiar milhares de pessoas. Muito obrigado por ter me assistido. Até a próxima.